João 17, 6. Amém, irmãos? Então acompanha a leitura. Jesus diz: manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Vamos orar? Pai Santo, ajuda-nos no desafio da compreensão da tua verdade, mais ainda, Senhor, no desafio da aplicação dessa verdade em nosso coração. Senhor, estamos em temas que para a nossa mente e para o nosso coração são delicados e às vezes muito custosos. Mas quebra, Senhor, as barreiras que há em nós. Quebra, Senhor, os paradigmas que há em nós, os preconceitos que há em nós, para que a tua verdade entre como uma espada afiada, ó Deus, e discirna as nossas intenções, as nossas motivações. Discirna, ó Pai, até mesmo a forma como a gente tem aplicado a tua verdade em nossa vida, para que ela gere fruto. E nós sejamos, ó Deus, filhos do Senhor, que diante da tua verdade queiram cada vez mais viver para a glória, para o louvor de quem o Senhor é. Amém. Irmãos, então nós estamos em outubro, né? E todo ano em outubro nós costumamos trazer uma sériezinha que nos lembre sobre aquilo que aconteceu no ano de 1517. Então, 31 de outubro é quando Martinho Lutero fixou as 95 teses, lá na porta da Catedral de Wittenberg. E isso, então, desencadeou uma série de processos que nós conhecemos como a reforma da igreja, não é? A reforma protestante. E cá estamos nós hoje por causa dessa reforma protestante. E como igreja reformada protestante, nós sempre temos um lema que nos acompanha, que é igreja reformada sempre reformando. Qual é o sentido disso? O sentido é de que nós precisamos sempre das Escrituras, né? Para nos guiar, para estarmos em constante reforma diante daquilo que Deus quer fazer em nosso meio e também fazer através de nós como comunidade, como igreja. E olhando para as Escrituras, nós decidimos então no mês de outubro trabalhar esse lema ou uma série de doutrinas que é tão custoso para a fé cristã, que é conhecido como as doutrinas da graça. E hoje nós estamos já no terceiro domingo. Primeiro domingo nós vimos sobre a depravação radical da humanidade, que ela está impossibilitada de procurar Deus por si mesma. Se Deus não vier e abrir os olhos de homens e mulheres que Ele quer salvar. No segundo domingo nós vimos sobre a eleição incondicional, ou seja, que Deus elegeu muitos antes da fundação do mundo para serem dele em Cristo Jesus. E hoje nós vamos ver então sobre a expiação particular, ou a expiação definida de Cristo lá na cruz. E o texto que nós temos hoje então diante de nós, todos nós conhecemos muito bem.
Um texto lindo, por sinal, muito lindo, né? A famosa oração sacerdotal de Jesus, onde ele se encontra ali diante de alguns discípulos e realiza essa oração pelos discípulos que estão ali diante dele, porque ele tem guardado eles até aquele momento, e agora Jesus está entregando nas mãos do Pai. O Pai os levou até Jesus, eles creram em Jesus, Jesus guardou eles até aquele momento, e Jesus está falando: Pai, agora eu vou para junto de ti, agora o Senhor, então cuida desses que me deste, né, porque eu vou para junto de ti. Mas algo que nós vamos perceber, e essa é a nossa intenção dentro desse tema de hoje, expiação definida, é que a oração de Jesus não se restringe somente a esses discípulos aqui que se encontram diante dele durante a sua oração, mas ela amplia para outros que viriam crer na mensagem do Evangelho. Então, domingo passado, nós vimos algo que é escandaloso para a mente humana. Nós tivemos a exposição em Romanos 9, e ali nós vimos que Deus, ele se aborreceu de Esaú, mas ele ama Jacó, ou seja, os dois não eram nem nascidos ainda, mas ali no ventre da mãe deles, Deus já havia escolhido Jacó para ser o herdeiro da promessa e se aborreceu de Esaú, ou seja, para que ele não herdasse, mesmo sendo primogênito, né? Mesmo tendo nascido primeiro e pela lei, ele seria o herdeiro de tudo aquilo que o pai tinha conquistado, e ele daria continuidade à descendência da família. Mas Deus diz: não, eu me aborreci de Esaú, e eu amei Jacó. Eles não tinham feito bem ou mal, não tinham feito nada para agradar ou desagradar o Senhor. Mas Deus diz: eu amei um e me aborreci de outro. E se a gente lembrar de Efésios capítulo 1, nós vamos ver lá que Paulo também, de forma explícita, ele diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, inculpáveis diante dele em amor. Ainda em Efésios 1, diz que Deus nos predestinou. E a palavra grega que nós encontramos ali, o sentido dela é literalmente esse, o significado dela é literalmente esse: Deus nos predestinou. Ou seja, de antemão, antes da fundação do mundo, Deus predestinou os seus, escolheu os seus para serem dele, através de Cristo Jesus. E eu sei, meus irmãos, isso é uma barreira para nós. Isso é um grande escândalo, principalmente para a nossa mentalidade moderna, da nossa época, da nossa cultura que cultua, que adora a liberdade individual. É um choque para a nossa cultura saber que existe um Deus que é totalmente soberano, que é totalmente supremo e que é segundo o beneplácito da sua vontade, como diz Paulo ainda em Efésios 1, segundo o beneplácito da sua vontade, ele escolheu aqueles que fariam parte do seu rebanho. É um escândalo, meus irmãos, para a nossa mente, para a nossa espiritualidade tão egoísta dos nossos tempos também, que vive afirmando a nossa vontade individual até mesmo sobre Deus. Se Deus deseja salvar ou não, quase que como fazendo Deus depender de mim. Como se Deus se ausentasse e ele ficasse no aguardo. Vamos ver o que o Gabriel vai escolher. Se ele escolher positivamente, então eu serei o seu Deus. Se ele escolher negativamente, então eu não serei o seu Deus. Se ele me escolher, eu o amarei. Se ele não me escolher, eu não o amarei. E a espiritualidade do nosso tempo faz isso com Deus. Faz como se ele dependesse da nossa resposta. É um Deus passivo, mas não um Deus que toma a iniciativa. Então, ao contrário disso, nós vimos no último domingo que a eleição de Deus tem como fundamento o quê? O próprio Deus. Romanos 9 diz: não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus livremente usar a sua misericórdia.
Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus querer. Isso é agradável, irmãos? Não. Isso é um escândalo. É um escândalo saber que a salvação não está sob o nosso controle. De que a salvação não depende de nós. De que é Deus que anda providenciando o meio e todos os meios. Não é um meio aqui, um meio ali, e depois você faz a sua parte, não. Também. Mas tem algo que vem antes. Como o texto bíblico diz que até mesmo as boas obras que nós praticamos aqui, Deus já preparou de antemão para que nós andássemos por elas. Que o querer e o realizar é da parte de Deus. E a gente só quer aquilo que Deus já operou no nosso coração. A salvação, meus irmãos, é a obra do início, no meio e no fim. É totalmente obra de Deus nas nossas vidas. Mas você pode dizer que injustiça, Gabriel. Por que então que Deus não cria uma condição justa e dá ao ser humano então a oportunidade de dizer sim ou não, se ele quer ou não o Evangelho? Então tá bom, a gente pode adotar o critério da justiça. E nós vimos, domingo passado, que se Deus adotasse o critério da justiça com toda a humanidade, o que aconteceria, irmãos? Todos seriam condenados. Nós vimos domingo retrasado, em Romanos capítulo 3, que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos nós odiávamos a Deus. A humanidade distante de Deus odeia ao Senhor. Então não há quem não peque, conforme Romanos capítulo 3. Então se Deus tivesse que dar condição ao ser humano, a sua vontade individual, todos nós estaríamos como? Perdidos. Porque Efésios 2 diz o quê? Nós estávamos mortos. Meio morto, suspirando, agonizando? Não, mortos. Mortos de entendimento, mortos espiritualmente, mortos em todos os sentidos. Efésios diz que nós levamos uma vida seguindo o curso do príncipe da potestade do ar, que atua nessa cultura. Seguindo os desejos do nosso próprio coração, que Jeremias vai dizer que ele é tremendamente enganoso, quem o conhecerá? Então, morto não responde ao chamado do Evangelho, e nós só podemos responder ao chamado do Evangelho quando? Se Cristo nos ressuscitar dentre os mortos, se Ele fizer como Ele fez com Lázaro, Lázaro, venha para fora. E disser o nome de cada um de nós e falar, venha para fora. Somente assim nós conseguimos sair da nossa tumba, sair da morte e encontrar vida em Deus através de Cristo Jesus, porque a graça ela é irresistível. Então a consequência lógica de Deus abrir os olhos de todo aquele que Ele quer que creia no Evangelho, aponta para um outro fato também. Que não adianta a gente olhar para Deus somente pelo seu atributo de justiça, mas nós também temos que olhar para Deus como um ser o quê? Misericordioso. Como diz os salmistas, o trono de Deus tem dois fundamentos: justiça e misericórdia, ou verdade e graça. Então não dá para a gente olhar para Deus, para o trono de Deus, somente pelo atributo da justiça, porque se nós olharmos para Deus somente como um Deus que aplica a justiça, a humanidade não tem esperança, não tem salvação. Então nós estaríamos condenados, porque se nós olharmos para a humanidade, a gente vai ver que a condenação ela é evidente. A humanidade rejeita o seu Criador todos os dias. A humanidade odeia o seu Criador todos os dias. A humanidade cria uma cultura que a distancia do seu Criador todos os dias.
Por exemplo, todas as pessoas conseguem olhar para o mundo e por mais que ele esteja sob a maldição do pecado, ainda nós encontramos beleza, não é verdade? Nós encontramos muita beleza, encontramos muita harmonia, encontramos muitas coisas que surpreendem os nossos olhos, que enchem o nosso coração de alegria. Eu citei mais cedo na escola bíblica o fato de que se as plantas não fizessem fotossíntese, nós não estaríamos aqui, porque nós não teríamos o ar para respirar. E isso só pode ter sido arquitetado por um ser criador supremo, majestoso, que criou todas as coisas de forma perfeita, sustenta essas coisas até hoje para que a gente esteja aqui. E a humanidade, mesmo reconhecendo a bondade na criação, não adora o seu Criador como deveria. Como diz Paulo em Romanos capítulo 1, a humanidade pega a verdade e suprime a verdade. A humanidade coloca essa verdade no bolso e faz de conta que ela não existe e adora a criatura ao invés do Criador. Então, parece que é meio evidente, meus irmãos, que ao nos rebelarmos contra Deus que criou este mundo maravilhoso, nós não poderíamos sair impune disso. E só tem um jeito de escapar então da punição da justiça de Deus: se Deus, de forma deliberada, livre, intencional, desejar o quê? Nos salvar. E esse é o mistério, que antes de você querer alguma coisa, Deus precisa querer primeiro. Antes de você buscá-lo, Deus precisa te buscar primeiro. E esse mistério acontece, de acordo com as Escrituras, por um ato soberano de Deus. Porque Ele abre os nossos olhos por um grande milagre. Porque Ele entrega um bem glorioso em nosso favor. Quem que Deus entrega em nosso favor, meus irmãos? Esse é o ponto. Para salvar a humanidade perdida, aqueles que creriam nele, para me salvar, para te salvar, pense, Deus não entregou um profeta na cruz. Deus não entregou um anjo na cruz. Deus entregou o seu bem mais precioso. Deus colocou na cruz, naquele objeto terrível de dor e morte, o objeto eterno do seu amor, aquele para quem Ele criou todas as coisas e por quem Ele criou todas as coisas, que é o seu Filho amado em quem Ele tem prazer. E Ele entrega o seu Filho por quem? Por gente que merece? Por gente bacana? Por gente legal? Por gente boa? Não. Ele entrega o seu Filho para favorecer pessoas que o odiavam. Ele entrega o seu Filho para favorecer uma humanidade inimiga do seu Criador. E talvez você diga: que isso, pastor, eu nunca odiei a Deus. Mas, irmãos, a gente precisa ser sincero, que até mesmo os nossos melhores atos de bondade estão carregados de orgulho, que até mesmo os nossos melhores atos de bondade talvez estão ali à espera de um muito obrigado que seja, e que se a gente não receber esse muito obrigado, a gente pode não expressar com atos, mas talvez com sentimentos, de que nós estamos decepcionados com aqueles que estão à nossa volta. A gente espera algo como Caim esperou de Deus, e ele matou o seu irmão em um ato de culto, porque na verdade ele odiava o Criador, e como ele não podia matar o Criador que não aceitou a sua oferta, então ele mata a criatura desse Criador. E a gente age com Deus assim quase que todo momento. Mas por graça e mistério, Deus entregou o bem mais precioso para resgatar aqueles que Ele quis resgatar. Como vai dizer Paulo, diante dessa verdade, ele diz: onde está a glória do ser humano?
Quem pode se orgulhar de ter recebido esse favor, de receber esse bem? Ninguém. Porque, como nós vimos domingo passado, Deus nos salvou de forma incondicional. Não depende daquilo que a gente fez ou faz para merecer o favor de Deus, mas de Deus, de usar a sua bondade. Irmãos, muita gente com muitos anos de caminhada cristã, independente da tradição evangélica que pertence. Isso a gente ouve com muita recorrência, cristãos assim, que são o seguinte: hoje ele está bem com Deus, está fervoroso, está pentecostal, está fervoroso, está bem com Deus, está orando, está lendo a Bíblia, está jejuando, está se consagrando, se santificando, e aí esse crente ele peca, e aí ele não está mais bem. Mas quando ele está bem, o sentimento é de: estou no céu, estou salvo, estou garantido. Mas quando ele peca, ele já não está mais no céu. E aí vem o peso sobre as costas. E aí lá no céu é como se estivesse um anjo, com um lápis e uma borracha na mão, não é? E o livro da vida em cima da mesa. Com o lápis ele escreve o nome, se está tudo bem. Com a borracha ele apaga, se não está bem. E aí ele volta a ficar bem, ele escreve. E ele peca, o anjo apaga de novo. E assim vai, o anjo escreve, apaga, escreve, apaga, escreve, apaga, né? Uma hora está no céu, uma hora está no inferno. Irmãos, isso é evidente que é um problema. Não é verdade? Isso é evidente que é um problema. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 1. Verso 12 e 13. Só voltar algumas folhas para trás. Olha lá, João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou seja, se você crê em Jesus, você foi concebido de Deus para ser filho ou filha dela. Sabe o que João está falando aqui literalmente, meus irmãos? É que se nós cremos em Jesus, nós fomos literalmente paridos por Deus. Nós não nascemos da carne, do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. Paridos por Deus, nascidos por Deus, né? Mas veja bem, como que é o amor de Deus para aqueles que são seus filhos e filhas? É um amor incondicional e é um amor irrevogável. Imagina o meu filho mais velho, né? O Augusto, ele chega para mim, ou, melhor dizendo, eu falo para ele: Augusto, faz favor, papai, vai lá e coloca a ração do Bilbo, né? Antes de você ir dormir. E aí ele fala: pai, eu não vou fazer isso. Vai lá, filho, coloca a ração para o Bilbo. Não, pai, eu não vou. E aí eu falo: então tá bom. Então, hoje, você não é mais meu filho. Hoje, o papai não te ama mais, ok? Não, papai, não. Então tá, então eu vou fazer a sua vontade. Eu vou lá pôr a ração para o Bilbo. Aí ele vai lá e coloca: papai, eu coloquei a ração. Que bom, meu filho. Então, porque você me obedeceu, então agora você volta a ser o meu filho. Agora o papai te ama. Você faz parte da casa de novo. Mas aí um certo dia, ele desobedece de novo. E eu falo: filho, agora o papai vai ter que te deserdar. Eu vou te levar para uma casa de acolhida. Agora você não tem mais parte em nada dessa família. Agora o papai não te ama mais. Não, papai, então tá, eu vou te obedecer. E ele vai lá e ele faz, conforme a minha vontade. Que bom, meu filho, agora o papai voltou a te amar e você voltou a ser o meu filho. Faz sentido isso, irmãos? O que se espera de uma relação paterna? E quando a gente fala de uma relação paterna, principalmente por parte do pai,
Que exista um amor que é o quê? Incondicional. É verdade que às vezes o pai ele se frustra, porque nem sempre os filhos obedecem, isso é um fato, nós somos assim com Deus também, né? Muitas vezes, então, nós nos frustramos porque nós queremos o melhor para os nossos filhos, mas o amor de um pai está condicionado ao amor do filho ou à resposta do filho? Jamais. Porque pais, autenticamente pais, amam seus filhos indiferente da forma como eles reagem ao amor do pai, ao cuidado do pai. O simples fato desses pequenos terem nascido de nós, faz com que a gente tenha com eles um amor, um compromisso que é irrevogável, que é incondicional. Então, meus irmãos, perceba isso, esse negócio de Deus dizer que você é filho ou que você é filha dele, é um negócio muito sério. Isso significa que jamais você pode ser deserdado. Significa que Deus, ele tem um destino para você, como filha e filho, em Cristo Jesus, porque agora, como Paulo diz, nós somos o quê? Co-herdeiros com Cristo Jesus, que é o nosso irmão mais velho, que é o primogênito. Irmãos, isso é extraordinário, porque isso significa que Jesus não somente pagou a nossa dívida. Porque você poderia dizer assim, que legal, Gabriel, então quer dizer que Jesus pagou toda a minha dívida, então agora, olha, eu estou zerado, né? Tipo assim, olha, eu tinha 10 mil reais de dívida, Jesus foi lá, pagou a minha dívida, deu os 10 mil, eu estou zerado. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar um pouco, né? Eu preciso fazer alguma coisa para que a minha conta não fique zerada, mas agora ela cresça, ela fica positiva. E não é assim, meus irmãos. Como é que a Bíblia diz? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então ele não apenas quitou a nossa dívida, ele colocou um saldo de eternidade na nossa conta. E não tem nada que a gente possa fazer para aumentar esse crédito, porque Jesus já fez tudo aquilo que nós poderíamos fazer ou deveríamos fazer. Não é 0 a 0 e nós vamos aumentar, não. Jesus quitou a dívida e colocou um saldo infinito de eternidade. Então olha só, Deus não apenas nos livrou da ira vindoura em Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Isso é magnífico, meus irmãos, porque Deus está fazendo uma nova humanidade. E a matéria-prima dessa nova humanidade é o seu Filho. E aí nós chegamos no texto de hoje. E nos deparamos com a oração magnífica de Jesus. Olha os versos 6 e 8. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Olha o que Jesus diz. Eram teus, Pai. Tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. Eles a receberam verdadeiramente. Reconhecem que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então observe, irmãos, que esse crer aqui no verso 8 é a conclusão de algumas coisas que acontecem no verso 6 e 7. O que acontece nos versos 6 e 7? Os discípulos vão até Jesus, mas porque quem os conduziu até Jesus? O Pai. O Pai os conduzem até Jesus. Quando eles chegam a Jesus, eles ouvem as palavras de Jesus e creem que Deus o enviou. Então percebe? Não é a historinha ali do pai que está condicionado, que está no aguardo da resposta do amor do filho, se crê, se não crê, se crê Deus ama, se não crê Deus não ama, não. O texto diz que o pai te entregou a Jesus,
E Ele criou todas as condições para que você um dia chegasse até Jesus, ouvisse a voz de Jesus, tivesse seus olhos abertos por Jesus, então cresce em Jesus. Ou seja, tem alguma coisa que acontece antes da fé. Não é a fé que desencadeia um processo, mas são coisas que acontecem antes, que desencadeiam a fé em nós. Como diz Atos 13, 48. Coloca ali para mim, Bruna. Atos 13, 48. Depois que Paulo pregou na cidade de Antioquia, o que o texto diz? Os gentios, ouvindo isso, se alegravam, glorificavam a palavra do Senhor. Quem que creu, irmãos? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Vamos caminhar um pouco mais? Verso 9. Jesus diz: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus está orando por quem? Pelo mundo ou pelos seus discípulos? Pelos seus discípulos. Não é? Como diz os versos anteriores, por aqueles que o Pai entregou ao Filho. Oro por aqueles que me deste, porque são teus. Verso 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. A gente está vendo que a oração de Jesus, ela tem um alvo definido, né? É um grupo definido. Então agora nós vamos ver que Jesus guardou, e agora Jesus está entregando nas mãos de Deus esse grupo definido. Olha os versos 11 e 12. Já não estou no mundo, né? Porque Jesus vai subir para Deus. Mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Para quê? Para que se cumprisse a Escritura. Quem se perdeu? O filho da perdição. Quem era o filho da perdição? Judas. Deus tinha propósitos para a perdição de Judas. E por meio da perdição de Judas. Mas tirando Judas, irmãos, todos aqueles que o Pai deu a Jesus foram preservados. Pai, eu os guardei até aqui, agora é a tua vez de guardá-los. Mas talvez você diga: pastor, não, eu tenho certeza que aqui Jesus está falando, está orando somente para esses discípulos que estão ali na frente dele, e eu não tenho nada a ver com essa lista. Essa oração é só para esses discípulos ali, só para os 11, né? Porque um já foi. Será que é isso? Não. E aí a gente precisa ir nos versos 20 e 21. Olha o que Jesus diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Então não peço somente por estes, mas também por aqueles que vão ouvir de mim através destes e através dos outros e assim sucessivamente. Então a oração aqui de Jesus, meus irmãos, ela é delimitada. Mas o grupo não é dos 11. É um grupo restrito? É. Mas não é dos 11, é um grupo muito maior. Então, Jesus está prevendo na oração aqueles que um dia iriam crer. João 6,37. Vai lá. Quando for fora de João, você abre ali, tá, Bruno? Amém? Olha lá, João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá,
esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum. O quê? O lançarei fora. Meus irmãos, vocês têm ideia do que isso aqui significa? De modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum o rejeitarei. Meus irmãos, vocês têm ideia da segurança que nós temos aqui? Irmãos, olha a segurança que o Evangelho nos entrega aqui hoje. A segurança de que aqueles que são guiados pelo Pai até Jesus, eles não serão abandonados, não serão rejeitados, perdidos, e que Deus tem poder sim, em quem Ele é, naquilo que Ele faz, para preservar cada um daqueles que o Pai entregou para o Filho, porque o Pai os ama incondicionalmente. Versos 38 e 39, de João 6 ainda. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Um pouquinho mais, verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Irmãos, vamos voltar aqui ao dilema da justiça, porque talvez você diga, então se Deus é justo, então por que Deus não cumpre a justiça dele? E a gente sabe. Se Deus cumprir a justiça dele, todos nós estamos condenados. Então nós precisamos lembrar daquilo que é precioso, que Deus não é somente justiça, mas o trono de Deus também é de misericórdia. Então, logo para que Deus também testifique da sua misericórdia, Ele abre os olhos de alguns e os salva. Mas surgiu outra pergunta. Então por que Deus não abre os olhos de todos, pastor? Pensando assim, meus irmãos, nós estaríamos esquecendo do outro pilar do trono de Deus, que é o quê? Justiça. Então Deus precisa dar testemunho simultâneo, ao mesmo tempo, do quê? Da sua justiça e da sua misericórdia. Por isso que o profeta Daniel disse que alguns ressuscitarão para a glória eterna e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Daniel capítulo 12. Isso é misterioso, irmãos. E a gente pode olhar pela nossa própria vida. Faça uma breve recapitulação da sua vida. Você tinha tudo para estar em qualquer outro lugar, menos estar aqui em uma igreja domingo à noite. Você tinha tudo para ser qualquer coisa, menos ser um crente. Já pensou nisso? O que fez Deus levar pessoas a você para te entregar o Evangelho? O que Deus fez para que você entrasse em uma igreja? O que Deus fez para que você chegasse até o teu batismo? Os meios que Deus preparou para que mesmo em meio às nossas teimosias, a gente continue perseverando na fé. E às vezes até duvidando da bondade de Deus, mas os meios que Deus providencia para nos arrastar para Ele novamente. Meus irmãos, nós podemos dizer tranquilamente que nós somos os mais improváveis convertidos. A gente não gostava de crente, não é? Eu era um que achava que crente era tudo doido. Né? Que crente era só crente porque gostava de que o pastor roubasse. Ele gostava de dar dinheiro para pastor. Eu pensava assim. Passava em frente àquelas igrejas presbiteriana, batista, metodista. Eu falei, meu Deus, o que é esse negócio? Né? Que nomes estranhos, o que eles adoram aí? Era tudo estranho. E a gente era assim, estranho. Agora a gente é mais estranho ainda, né?
quando a gente olha para inúmeras pessoas que abraçam a fé de verdade, eu digo de verdade porque tem muita gente que não é de verdade, né? Que não abraça a fé de verdade. Tem muito crente que não é crente de verdade. Isso tem em todo lugar. Mas se você abraça Jesus de verdade, se você segue Jesus de verdade, se você abraça o discipulado de Jesus de verdade, você vira filho ou filho de Deus de verdade, a gente entende que o golpe da graça nos pega e nos arrasta para Ele. E por mais que a gente resista, por mais que a gente diga não, Deus vai lá e faz o quê? E nos puxa. Às vezes alguns Ele dá corda. Ele dá corda, né? Para alguns a corda é mais comprida, Deus deixa aí, e apanha, Deus deixa, mas chega lá na frente, encontra uma parede de aço, dá nessa parede, e Deus puxa de volta, porque a graça dele é irresistível, é assim como o filho pródigo, ele cai em si, mas não é por conta própria, é porque a graça o resgata. Então não importa, às vezes são pessoas que sofreram abuso de poder na igreja, às vezes são pessoas que sofreram na mão de pastores corruptos, às vezes são pessoas que sofreram por irmãos que decepcionaram na fé, às vezes são pessoas que pegam tudo isso e colocaram na conta de Deus, mas de um falso Deus que foi apresentado, de um falso Cristo que foi apresentado, como se fosse um Deus ou um Cristo que estivesse ali para nos favorecer e para cumprir todos os nossos caprichos. Que não é o Deus da Bíblia, não é o Cristo da Bíblia. Por isso, meus irmãos, aqui mesmo eu já ouvi várias vezes uma frase: pastor, eu nunca ouvi esse evangelho. Pastor, eu acho que eu estou me convertendo agora. E de gente de muitos anos de caminhada. Que evangelho é esse que eu nunca tinha ouvido? Irmãos, eu não quero esquecer do fato que tem gente muito boa sim, fazendo trabalho bom, com motivações boas, fazendo coisas lindas, mas que talvez também, infelizmente, estejam pregando outras coisas que não seja o evangelho de verdade. E por incrível que pareça, quando a gente olha para a realidade da igreja brasileira hoje, a gente encontra crentes que precisam ser evangelizados. A gente encontra evangélicos que precisam do evangelho, que precisa do testemunho de Cristo. E o que isso diz para nós? Que nós temos uma responsabilidade muito grande de anunciar o evangelho. Anunciar o evangelho. E aqui eu quero trazer... Vocês conhecem o podcast do Bibotalk? Conhecem? Se não, né? É um podcast muito legal, tem muito conteúdo cristão bom. E uma vez eu estava ouvindo ali o podcast do Bibotalk, tinha ali alguns pastores conversando, debatendo algumas coisas, e um desses temas era muito disso que está acontecendo hoje, de muitos cristãos que saem de igrejas para irem para outras igrejas, às vezes por discordâncias, entre elas discordâncias teológicas. Então foi perguntado para um desses pastores o que ele achava sobre aquilo que nós chamamos de pescar em aquário. Talvez você já ouviu essa frase. Então esse pastor, ele respondeu o seguinte, abre aspas: quem dera se fosse aquário. E aqui ele fugiu do politicamente correto, tá? Quem dera se fosse aquário. O problema é que muitas vezes é esgoto. E pescar em esgoto muitas vezes é uma necessidade moral. Ele diz: não posso deixar os meus irmãos sucumbirem a falsos evangelhos por causa de pudor ético. Irmãos, por que eu trago isso? Porque tem muita gente hoje em igrejas evangélicas sofrendo por causa de um falso evangelho, carregando o peso da espiritualidade nas costas. Se está bem eu estou salvo, se eu não estou bem eu não estou salvo. Jesus zerou a minha conta, mas eu preciso fazer muitas coisas ainda para Deus me aceitar. Tem muita gente, meus irmãos, carregando esse peso nas costas que é impossível de carregar,
que até ouvem uma mensagem, mas não conhecem a graça de fato. Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, porque tem gente em igrejas abarrotadas, que estão ouvindo muitas coisas, às vezes verdades, mas que não liga diretamente com o Evangelho. Então não é questão, e agora digo eu, de pescar em aquário, não é? Porque tem muitos lugares que nem aquários são. Não é uma questão de pescaria, meus irmãos, é uma questão de resgate. Para que muitos, e eu já pensei assim muitas vezes, que nós não devemos pescar em aquário. Mas é uma questão de resgate, porque tem muitos com uma religiosidade pesada nas costas, impossível de carregar, querendo agradar a Deus com a sua prática diária, para conquistar a salvação. Isso é impossível a nós, porque aquilo que nós agradamos a Deus é só olhando e confiando naquilo que Cristo fez por nós. E tudo que a gente faz a partir de então é por gratidão, porque Deus faz em nós para a gente fazer para Ele. Então observe, o mistério da salvação é que Deus está ativamente envolvido com tudo que Ele faz em nós. Porque aquele que começou a boa obra há de terminá-la até o dia da volta de Cristo Jesus. Mas pastor, será que o meu paradeiro final então é na IELP? Eu não sei. Se Deus quiser, Ele fecha as portas dessa igreja, irmãos. Não é? Se Deus quiser, Ele fala, acabou o tempo da IELP. Porque isso aqui é dEle. Nada do que nós fazemos aqui é para nós, é tudo para Ele. Tudo que a gente faz aqui é só porque nós somos instrumentos na mão desse Deus que é totalmente soberano. O dono disso tudo aqui é Deus. Mas não para por aí, Deus é dono também de cada evento das nossas vidas. Pense de novo. Quantos milagres, quantos eventos de intervenção de Deus na sua história. Pessoas certas, na hora certa. Mas aí talvez surja aquela questão, mas por que eu, Senhor, e meu primo não? Por que eu e meus pais não? Por que eu e meus filhos não? Por que eu e aquele meu amigo tão próximo não? E é um mistério, que nem Paulo soube responder. Mas a gente pergunta o porquê não, mas talvez seja assim, a gente só não sabe qual será o momento. Ele diz, amei Jacó, me aborreci de Esaú. Um ladrão na cruz foi salvo, enquanto o outro ladrão não foi, não é? Um guarda romano ali na crucificação de Jesus, ele reconhece quem era Jesus e ele diz, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas talvez de alguns essa confissão vai vir somente no leito de morte. Então a questão é, nós sabemos quem é eleito ou não? Não sabemos. Deus sabe. Isso é um conhecimento que pertence somente a Ele, da parte dEle. Somente Deus pode dar esse testemunho. Enquanto isso a gente segue pregando, segue evangelizando, segue batizando, segue sendo igreja. Mas o testemunho de fato é o testemunho do martelo de Deus, meus irmãos, que ecoa lá da eternidade, dizendo quem são os filhos dele. João 10, 14, 16. Bem conhecido da gente. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha o que Jesus diz. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Vocês já viram aqueles videozinhos de quando tá lá as ovelhas, tudo misturada no aprisco, né? E ovelhas de vários pastores, mas aí chega um determinado pastor e diz, malhadinha, vem aqui, e vai só a malhadinha. Branquinha, vem aqui, e vai só a branquinha. Ou seja, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Pode ir outro pastor lá e falar,
não é? Branquinha, vem aqui. E ela vai ouvir, mas vai reconhecer que não é o seu pastor. Mas as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E por algum motivo, quando Jesus fala com as suas ovelhas, elas reconhecem e vão até ele. Isso é maravilhoso. Isso nos dá mais motivação ainda para evangelizar. Porque é a voz do nosso Supremo Pastor que chama, não é a gente que convence. Olha o verso 26, ainda do capítulo 10 de João. Jesus falando com os falsos mestres, ele diz, olha, mas vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas. Eu estou falando, vocês não são das minhas ovelhas, por isso que vocês não creem. Por isso que vocês nunca vão crer. Jesus sabe, irmãos. Jesus, tá? A gente não é Jesus. A gente não sabe, a gente só prega. Mas o que nos mostra? É definido, é um público definido, pessoas definidas, um grupo definido. Verso 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus, irmãos. Elas ouvem a minha voz, elas me seguem, e ninguém, nada nesse mundo, as arrebatará da minha mão. Se ainda não está bom, olha o verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E não é somente na mão do Filho que ninguém vai tirar, também na mão do Pai. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Meus irmãos, isso aqui é de tirar o peso de toda a religiosidade. Vocês entendem? Isso aqui é de nos tirar de todo o ciclo vicioso da religião. De ter que fazer campanhas e mais campanhas, de ter que ir 7 domingos, 7 segundas, 7 sexta. Sabe, de ter que fazer coisas e coisas para agradar o Senhor e alcançar um favor da sua parte. Porque Ele já fez tudo por nós em Cristo Jesus. Todo o fardo foi levado sobre Ele, o jugo dele é leve. O jugo dele é leve porque Ele já levou tudo aquilo que nos separava de Deus. E nele nós temos tudo aquilo que nós precisamos para agradar a Deus. Isso é de tirar os nossos fardos, é consolo. Se é consolador, meus irmãos, saber que Deus dá conta da gente. É consolador saber que Jesus vai vencer cada centímetro de pecado e rebeldia que existe no nosso coração. Porque Ele nos chamou para sermos ovelhas do seu aprisco. Eu quero falar agora da história de 2 membros da IELP. E talvez você conhece. José das Dores e Maria das Graças. Conhece? José das Dores e Maria das Graças. Conhece, Ivan? Não? Acho que eles estão aqui quase todo domingo, né? Participam da ceia. Participaram do catecismo, né? Sabem ali as doutrinas elementares da fé. Sabem as músicas do Projeto Sola. Mas tem uma diferença. A diferença entre João das Dores e Maria das Graças acontece quando eles pecam. Quando João das Dores peca, ele corre para a oração, arrependido, pedindo perdão para o Senhor, com medo de ser condenado para o inferno. Ele diz: Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, porque eu não quero queimar nas chamas do inferno, eu não quero ir para o Sheol, ou para o Hades, ou seja o que for, né? Aí Maria das Graças peca também, se arrepende, ela chora, tá até parecido com José das Dores, mas as razões que levam Maria das Graças a se arrepender são completamente diferentes de José das Dores. Ela se arrepende porque ela sabe para onde ela está indo. Ela se arrepende porque ela sabe que ela é filha de Deus. Ela se arrepende porque quando ela peca, ela viu que alguma coisa ali disputou no seu coração o amor do Pai. Ela pede o perdão porque ela sabe a história dela e ela sabe para onde ela vai, que o destino dela é a eternidade.
Ela se arrepende, meu irmão, minha irmã, justamente por razões contrárias de José das Dores, que se arrepende por pavor da condenação. Ela se arrepende porque ela sabe que o nome dela está escrito com tinta fresca para toda a eternidade no livro da vida. Maria das Graças tem razões graciosas para obedecer, para amar a Deus. Mas o José das Dores continua com as suas dores, obedecendo ao Senhor em meio a muito fardo. Mas Maria das Graças encontrou a segurança naquilo que o Evangelho anuncia. João das Dores encontrou apenas uma religião, pesada demais para carregar. Romanos 9,14, o texto de semana passada, joga lá para nós, Bruna. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, isso não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Mas, Gabriel, tem uma refutação aqui, quero ver você sair dessa. 1 Timóteo 2, versos 3 a 4. 1 Timóteo 2, versos 3 a 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, ó, te peguei. Aí, ó, Deus deseja que todos sejam salvos. E Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, o que o texto quer dizer? Que todos os homens sejam salvos. Se a gente ler esse texto e concluir que Deus quer que todos os homens sejam salvos, a gente tem um grande problema. Porque a gente, em uma leitura simples da Bíblia, nós vamos descobrir que nem todos serão salvos. Aqueles que creem no Filho têm a vida, aqueles que não creem já estão condenados. Mas tá. A Bíblia mesmo diz, que um dia Jesus vai vir para separar as ovelhas dos bodes, dos não salvos. Então, se a gente interpretar esse texto com o sentido de que Deus deseja que todos os homens do mundo inteiro sejam salvos, nós temos um problema. Jó 42:2. Jó 42:2. Hoje a gente vai passar um pouquinho do horário. A gente está caminhando para o final. Estão cansados, irmãos? Não? Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Então, se nenhum dos planos de Deus não podem ser frustrados, e de fato não podem ser frustrados, se a gente lê esse texto nesse sentido de que Deus quer que todos os homens sejam salvos e nenhum se perca, então se todos os planos deles não podem ser frustrados, então todos os homens serão salvos. Só que aí nós estamos lendo o texto num contexto errado. Como ler certo? Entendendo o que significa todos os homens. E para entender, nós precisamos voltar lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, Paulo falando a Timóteo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis, de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Então, esse todos, meus irmãos, lido dentro de um contexto imediato, é todo tipo de homem, até mesmo reis, governantes, até mesmo aqueles que exercem autoridades. Ore por eles, para que se os reis se converterem, os presidentes, os governadores se converterem,
nós teremos vidas mais justas, mais pacíficas, mais harmoniosas. Então não é todo indivíduo humano, mas todo tipo de ser humano, toda classe social, aqueles que são investidos de autoridade, aqueles que não são investidos de autoridades, porque senão nós temos um problema teológico muito grande. Nós temos um Deus que tem vontade de salvar cada indivíduo particularmente, e de outro lado, um Deus que tem os seus planos que não podem ser frustrados. Então, não é cada indivíduo, mas é todo tipo de ser humano. Caminhando para o final, eu quero trazer a passagem mais conhecida, o texto mais clássico que nos apresentam na nossa conversão. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo, pastor? E agora? Aí, Deus amou o mundo. Deus amou todas as pessoas. Cadê o grupo específico agora? Não, claro que Ele amou o mundo. E a prova de que Deus amou o mundo se deu como? De tal forma que Ele entregou o seu Filho unigênito. Para todo mundo? Não. Ele amou o mundo. E a prova que Ele amou o mundo é que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E quem que vai crer? Já vimos isso. Atos 13:48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, meus irmãos, nós estamos falando de expiação particular, que a obra de Cristo na cruz não possibilita a salvação. Ele salva. Ele salva. A obra de Cristo na cruz, o tetelestai, o está consumado, o está totalmente pago. Jesus comprou um povo específico para si, por meio do seu sangue derramado. Ele não possibilita como que agora eu fiz a minha parte, façam a de vocês. Aceitem a Deus, aceitem o meu sacrifício. Não, porque Deus Ele é soberano. Ele tem os seus, através de Cristo Ele salva os seus. Ele salva aqueles a quem Ele leva até o Filho, para ouvir a palavra do Filho, crer no Filho, depositar fé de salvação no Filho. Ou seja, a eleição antecede a fé, e não o contrário. A escolha divina, meus irmãos, antecede a nossa confiança em Cristo, e não o contrário. A escolha divina faz com que a gente, não que a gente se achegue diante de Deus primeiro, mas que Deus, que não está condicionado ao nosso amor a Ele, se achegue a nós primeiro, para que Ele, nos amando, a gente o ame. Para que Ele, nos amando, a gente olhe para Cristo e deposite toda a nossa fé, que Ele coloca no nosso coração, como diz Paulo em Efésios 2:8. A salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem de vocês, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não existe trabalho humano, não existe obra de homem ou mulher algum. Até mesmo a fé que a gente deposita no Filho é obra da graça de Deus nos nossos corações. Perceba então, meus irmãos, nós somos eleitos de Deus, mas não somos salvos pela eleição divina. Nós somos salvos por quem? Por Cristo. Mas para chegarmos a Cristo, nós precisamos ser eleitos. Então a graça de Deus tem limites? Não. Não significa que a graça de Deus tem limites. Isso significa que a graça de Deus ela é abundante.
ela é suficiente para salvar todos aqueles que Deus deseja salvar. Esse é o ponto. A questão não é quantificar a graça, é olhar para a soberania de Deus e saber que o trono de Deus é justiça e é misericórdia, e a justiça de Deus se revela todos os dias, mas a misericórdia também, e Ele manifesta o seu amor com todos aqueles que Ele salva conforme Ele planejou, e que a graça dele é suficiente para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então agora, concluindo, o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, universalmente, é claro, com certeza, indistintamente. Nós não sabemos quem são os eleitos, por isso, pregue o Evangelho como se todos fossem. Essa é a questão. Pregue o Evangelho como se todos fossem. Nós temos razões melhores ainda para evangelizar, porque nós contamos com a providência de Deus para nos levar àqueles que precisam ouvir, e nos lugares que nós precisamos levar o Evangelho. Então, meus irmãos, diante disso é muito bom evangelizar e saber que a nossa missão está debaixo da providência de Deus, e saber que é Deus que nos envia pelo mundo para pregar aos necessitados. Segundo, que a eleição, e eu repito o que eu digo domingo passado, a eleição não é para nos trazer arrogância, orgulho ou soberba, não. A eleição é para nos dar o sentimento de humildade, porque como nós vimos, nós não nascemos da carne, do sangue, da vontade de homem algum, mas nós somos gerados por quem? Por Deus, por Deus. Então a eleição, meus irmãos, é a prova do nosso fracasso. Essa é a questão. A eleição é prova da nossa incapacidade de nos achegar a Deus. Mas ao mesmo tempo é a prova de que se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos extremamente amados por esse Deus. Então Deus não te deu qualquer coisa, Ele te deu o Filho dele, o bem mais precioso. Com o Evangelho, meus irmãos, a gente descobre duas coisas. Como diz o pastor já falecido Tim Keller, nós somos, diante da mensagem do Evangelho, a gente descobre que nós somos mais pecadores do que jamais poderíamos imaginar, mas também nós descobrimos que nós somos mais amados do que nós poderíamos pensar. Então, terminando, Deus não está apenas salvando indivíduos, Ele está salvando um povo, para que Ele seja o Deus desse povo, e esse povo seja a ovelha do seu pastoreio, e esse povo escute a sua voz e seja parte do seu rebanho. E a matéria-prima desse povo, desse rebanho, meus irmãos, quem é? É Cristo Jesus, porque para Ele, por meio dEle, não é? São todas as coisas. A Ele seja a glória eternamente. Amém. Vamos levantar? Vamos cantar?